Caríssimos irmãos e irmãs, começando do Evangelho, reforço o que eu falei no início da missa. Nós não podemos tirar da mente que nós estamos nesse mundo para sermos testados. Entre os que optam por amar a Deus e ao próximo, e os que optam por amar a si mesmo, o egoísta. São as duas cidades de Santo Agostinho, né? Santo Agostinho dizia que existem dois tipos de cidadãos. Os que amam a Deus tanto a um ponto de desprezar a si mesmo, ou os que amam a si mesmo a um ponto de desprezar Deus. Só existem as duas cidades. Não tem meio termo. As nossas paixões desordenadas ou nos levam ao pecado, a imoralidade, ou a graça nos leva à santidade. Por isso, na leitura de Jeremias, Deus está nos pedindo que nós nos deixemos ser moldados por Ele como vaso no oleiro. É Ele que nos molda, porque as paixões que nós temos desordenadas, não conseguimos ordená-las com as nossas forças. Precisamos da graça. Desde o início do ser humano, a graça divina faz parte dessa comunhão profunda que Deus criou o homem para com Ele. Nós, desde o início, fomos criados para Ele. Então, toda a ordem do nosso corpo depende da graça. Quando você decide caminhar sem Deus, não deixa ser um vaso na mão do oleiro e, assim, sem sombra de dúvida, você vai se perder. Não existe banho-maria na vida espiritual. Não existe. Eu já ouvi alguém falando assim, eu não gosto dessas radicalidades de igreja. Eu vivo a minha vidinha com Deus em casa. Isso não existe. Enquanto você não está combatendo fortemente com a vida de oração profunda, com os sacramentos, você está, com certeza, regredindo. Porque as suas paixões não estão sendo ordenadas pela graça. Você vai ser cada vez mais dismórfico, né? Um vaso que não tem forma, desordenado, e que depois não entra na forma do juízo particular e final. O reino dos céus é como uma rede que se lança no final dos tempos e depois separa os bons dos maus. Existe o inferno. E muitos estão indo para lá por teimosia, por egoísmo, por tibieza, por orgulho, por vaidade, de não querer se render ao que a igreja ensina há 2000 anos. Não existe um Deus que você adora em casa. Não existe esse Deus. O único Deus que se revelou foi aquele que se encarnou, convocou os apóstolos e quis que nós tivéssemos a memória dele da ceia, fazer isto em memória de mim. Quis que esses apóstolos tivessem autoridade de perdoar os pecados. O que vocês ligarem na terra, ligo no céu. O que desligarem na terra, desligarei no céu. Esse é o único Deus que se revela a todas as religiões. Isso não é desprezar, não é ser exclusivista, desprezar outras religiões. O cristianismo é uma resposta de Deus a todas as religiões. Religião é a busca de Deus pelo homem, que pode vir de várias formas, dependendo da consciência e do conhecimento de cada um. O índio, na época, não tendo grande conhecimento, buscava a transcendência em algo grande, visível. Os fenômenos naturais, trovão, sol, Deus sol. Mas sempre o homem busca Deus, da forma que ele consegue. Os astecas, os incas tinham aí tantos templos. Sempre, desde os primeiros homens neandertais, quando houve o estudo da evolução, se descobria que o homem tinha inteligência através da capacidade de fazer cultura. E como é que eles viam que tinham capacidade de fazer cultura? Por exemplo, com sinais religiosos. Enterrar mortos. Ou seja, Marx dizia que a religião
era uma supraestrutura que não faz parte do ser humano, da sua essência. Mas os estudiosos, os estudos mostraram da evolução que o homem, desde a sua origem, quando tem inteligência, tem sinais religiosos. A busca de Deus pelo homem existe desde sempre. Desde sempre. E nós estamos aqui nesse mundo para decidir entre o bem e o mal, entre o céu e o inferno. Essa semana eu estava lendo num texto de Santa Fonte de Ligório uma coisa que me deixou meio forte. Ele dizia que no inferno as almas dirão para sempre: ó daretor horas. Ah, se eu tivesse uma hora para me redimir e confessar. Ah, se eu tivesse mais uma hora. Ou até vamos dizer, ah, se eu tivesse um minuto para louvar a Deus. O nosso tempo é valioso. Infelizmente, o mais famoso, a frase mais famosa com o tempo é time is money. Tempo é dinheiro. Mas hoje eu digo, tempo é salvação. Não desperdice suas horas para não amar a Deus e ao próximo. Não jogue fora a sua vida no inferno para sempre. Existem muitos que estão indo para lá. Por teimosia, por ideologia, por imoralismo, por preguiça. Preguiça. Ah, porque eu estava no Rio, na chácara e não consegui. Que isso? É a sua salvação. Não está em jogo uma coisinha qualquer. Ou é tudo, ou é nada. Ou é frio, ou é quente. O morno, eu vomito.